Olá, amigos! Meu nome é Fabiana Moraes, sou psicoterapeuta reencarnacionista, terapeuta holística, estudante de psicologia. Bem-vindos ao canal, quem está vindo pela primeira vez. Hoje vou falar de um assunto que eu acho bem importante. Eu fiz um vídeo sobre empatas, que é pessoas que têm bastante sensibilidade, que sentem a energia do ambiente. E me surpreendeu bastante esse vídeo que eu fiz, porque eu recebi muitas mensagens de adolescentes, até mesmo de crianças que se enquadravam com alguns atributos que eu falei sobre os empatas. E pensando sobre tudo isso, né, sobre um processo de espiritualidade, de evolução, esse canal não é um canal religioso. E quero deixar isso também bem claro aqui. Eu estava pensando sobre isso essa semana. Eu tenho percebido que muitas pessoas ainda têm um fanatismo religioso muito forte. E me preocupa muito essa energia de seita, essa energia que é meio cega, onde as pessoas seguem alguém sem questionar, sem pensar. Então a ideia desse canal é promover a reflexão e não fazer com que tenham respostas prontas. Eu muitas vezes compartilho com vocês as minhas experiências, né, dentro dessas jornadas, coisas que eu já experimentei, que deram certo, com muito carinho, com muito amor. Falei sobre a minha missão, a minha vontade de trabalhar o amor incondicional, a importância, né, de a gente se unir, né, de a gente se amar de uma forma que seja um amor incondicional nessa nova era. Mas eu, como sou uma pessoa que busco ter total responsabilidade sobre as coisas que eu falo e vou promovendo aqui, já que é um canal público, deixar bem claro que você sempre deve questionar tudo que eu falo aqui. Porque eu vou falar sobre esse processo de despertar, e é um processo que, por tudo que eu tenho vivenciado, cada vez mais eu percebo que é um processo muito individual, que esse processo de nova era, de evolução, até se a gente usar mais o nosso lado racional, a gente vai perceber que para atingir um processo de iluminação, de ascensão, é necessário que ocorra um despertar pessoal. Então é muito necessário, e eu peço para você que entre num processo de reflexão, sabe, sobre isso, sobre essas questões de espiritualidade. Não siga ninguém, tá, de forma cega. E busque mais a espiritualidade no seu interior. A religião, ela é importante e foi importante por um longo tempo da nossa história, principalmente nós que estamos em terceira dimensão. Precisamos ainda, né, de pessoas, de grupos, porque a gente nasce meio perdido, a gente não tem as lembranças das vidas anteriores, a gente não tem certeza concreta muitas vezes de que existe vida após a morte. Então todo mundo se sente, na verdade, quando nasce, muito carente, muito perdido e com uma necessidade muito grande de preencher essa ansiedade dessas respostas, de obter essas respostas que geram uma angústia muito grande no seu interior. E por essa vontade de preencher essas lacunas, acaba aceitando, para aliviar, né, essa tensão, as respostas que esses lugares, né, as religiões, de alguma forma trazem, tentando nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre quem somos. Só que o que eu vou percebendo nesse meu processo de despertar, que chega um momento que é necessário que o despertar comece de dentro para fora e não de fora para dentro. É um momento onde
O processo está bem rápido, gente, e é preciso que a gente preste mais atenção nas nossas atitudes, no nosso comportamento, do que numa escolha religiosa, por exemplo. Não adianta nada ir todo dia em qualquer lugar, seja culto religioso, seja reuniões espirituais, grupos de oração, e não ter uma atitude que seja uma atitude de uma pessoa que está num processo humanizado, né? Um processo que seja civilizado e coletivo. Eu acredito que muitas pessoas às vezes atingem maiores metas até no processo reencarnatório, muito mais do que uma pessoa que exerce a religião diariamente. Porque esse processo de evolução, ele é muito maior do que se pode imaginar, e não tem como ser passado, não tem uma receita de bolo. Por isso que eu digo aqui, eu estou compartilhando as minhas experiências, né? Eu fui atrás das minhas respostas, né? Das minhas dúvidas, do que me angustiava, e para isso a gente precisa do quê? Experimentação. Vivência é a palavra. Você precisa vivenciar, sentir dentro do seu ser, sabe? Ver, né? Ter a sensação de tudo que é difícil de descrever. Então, esse processo, eu não quero convencer ninguém aqui, e muito menos fazer com que sigam o meu processo. A ideia do canal é promover, como eu já disse, a reflexão, o autoconhecimento, é plantar sementinhas de amor, de luz, né? De ficar questionando mais as coisas e de tentar que a gente trabalhe de uma forma coletiva, porque a gente vive tudo junto, para que a gente possa co-criar um mundo melhor. Então, hoje eu queria falar muito sobre esse assunto, porque eu acho realmente um assunto muito importante para que a gente comece a refletir e comece a pensar. Durante essa trajetória, eu também comecei a pensar sobre seres que, quando se fala sobre eles, a maioria das pessoas tem total admiração por essas figuras que são consideradas figuras que se iluminaram, como Jesus, Buda, né? E aí vamos parar para pensar o que esses seres realizaram quando estiveram aqui. Eu, particularmente, uma visão da Fabiana, sempre senti e vi a figura de Jesus não como um escolhido. Eu sempre achei muito mais nobre pensar nele como uma pessoa comum que, vivendo nesse mundo que é um caos, começou a perceber Deus dentro dele. E eu acho que isso é muito mais nobre, porque foi uma conquista dele pessoal de iluminação. Isso torna ele, a história dele até muito mais bela no meu ponto de vista. E sim, um exemplo. E aí a gente para pensar o que Jesus fez. Jesus criou uma religião? Será que Jesus criou? Olhem historicamente, estudem sobre isso, sobre todas as religiões. Tem religião que foi criada há pouco tempo. E aí eu me pergunto, quem não seguia essa religião antigamente, então para onde ia? Porque aí tem gente que diz, se não seguir esses ensinamentos, não entrará no reino do céu ou em tal lugar. E aí comecem a usar, como eu digo, usar o seu intelecto, né? Refletir, pensar. Então, antes dessa religião ser formada, as pessoas que viviam no outro tempo eram colocadas, então não tinham direito a ir para um lugar que fosse um lugar de luz. Então, vê como isso já começa a ficar um pouco estranho, essa questão um pouco de religião. Então, olhem para esses seres, o que eles estavam tentando promover, o que Jesus tentou falar, e talvez a gente não preste atenção no que ele tentou falar. O que ficou, na verdade, mais visado? Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, mas quem foi Jesus? O que Jesus fez
como ser humano na Terra. O que ele falava? Jesus agredia, Jesus julgava, Jesus colocava medo nas pessoas. O que Jesus fez? O que ele ensinou? Uma das coisas que ele ensinou que eu acho mais linda e que realmente toca o meu coração é o amor. O amor incondicional. Ele aceitava todas as pessoas como elas eram. Ele acreditava de forma incondicional numa força superior. E por isso ele escutava. Ele via Deus dentro dele. Ele não duvidava nunca de Deus. E por isso ele curava. Porque Deus agia sobre ele. Então a história dele tem muitos detalhes que são muito bonitos e vão se perdendo. Eu tenho uma ligação muito forte com a Mãe Maria e sei muito pouco da história dela, pouco mesmo. Mas eu tenho um carinho que eu não sei explicar, mas é muito forte por ela, pela imagem, talvez por ser uma figura feminina, que a gente não vê tantas, né? E ela me, dentro do meu interior, vibrar uma vibração de um amor incondicional, que eu sinto que está dentro da minha missão de vida, uma mãe que acolhe a todos. Uma mãe que compreendia um filho, que tinha ideias para um tempo totalmente à frente. Uma mulher que forte, com muita sabedoria, muito mais do que dito que ela tinha. Então Maria também me traz força de tudo que eu acredito que o feminino deva trazer e acredito nessa energia sagrada de luz, de uma mulher que é pouco lembrada na história e que promoveu dentro do seu tempo também muitas coisas que não foram ditas. Eu tenho essa sensação. Fabiana, sobre a figura de Maria, sabe, eu tenho, aí eu vou compartilhar com vocês assim, experiências até de regressões com uma sensação dentro de mim que Maria, não só Maria, muitas Marias, digamos assim, foram as que tentaram de alguma forma levar as palavras que Jesus tentou deixar aqui, mas que foram de alguma forma colocadas, usadas de forma um pouco política. E a gente sabe que isso aconteceu, né? Quem estuda historicamente sabe que a Bíblia não tá a todos os apóstolos, mas não tô aqui para falar mal também da Bíblia, sabe? Não é esse intuito. Acho que tudo que a gente fala mal de alguém, a gente está promovendo de alguma forma o julgamento, o ódio, sabe? E esse não é meu intuito desmerecer nada, tá? É como eu disse, o intuito é sempre sem trazer a reflexão, só para que a gente para pensar um pouco, refletir se tudo é verdade ou não, porque o que acontece é bem isso, como eu digo, eu sou um ser em construção, não dá para me seguir, né? E não dá para seguir, como eu digo, ninguém, tá todo mundo tentando aqui aprender a se construir, todo mundo esqueceu muita coisa, a gente sabe muito pouco, a gente tá na terceira dimensão e a gente sofre muitas influências, então a gente tem que ser, aí que vem a palavra humildade, sem ser uma palavra de baixar a cabeça. Nunca achei que eu gostei disso, sabe? Porque eu vejo que há muito poder às vezes nos segmentos religiosos, pedindo que as pessoas que frequentem esse lugar sejam humildes, mas aí sejam humildes de não acreditarem na sua luz. E aí eu acho que tá algo meio estranho, porque eu acredito que todo mundo é luz. Mas aí prefere, porque é difícil ser luz, se deixar levar por uma irresponsabilidade, viver aqui de forma um pouco à toa, sem se responsabilizar pela sabedoria superior que pode acessar, que tem como acessar, tá? Então esse processo, ele é como eu digo, dessa nova era, eles pedem, eu que nas minhas canalizações, tá?
compartilhando com vocês, que eu disse que ia compartilhar, uma coisa que eu sempre escutei, que é um processo agora de sermos pessoas que se movimentem mais de forma coletiva e não se apoiem mais tanto nos outros, assuma mais os compromissos, faça mais coisas, acredite com mais fé, sabe? Acreditar que é bom, acreditar que é capaz, acreditar na sua intuição, ajudar o outro. E mesmo se errar, segue em frente. É mais fácil estar se movimentando do que estar se escondendo, sabe? Senão não evolui. Então é um processo de aceleramento. Então eu falei da figura de Jesus, né? Que é essa figura que promoveu o amor. Também tem passagens até bíblicas que diz que Jesus sentia raiva, né? E eu vejo Jesus como um revolucionário, né? De um tempo complicado, falando em parábolas, coisas que, imagina, as pessoas não entendiam. Eu acho que ele não foi compreendido, acho que a gente não entendeu direito a mensagem que ele tentou passar. Há várias vertentes falando sobre a questão do processo de Jesus de ascensão, mas ninguém tem certeza de nada, né? Mas a gente tem fé em algo que seja maior. Mas a gente sabe que todas as histórias têm um fundo de verdade, né? Então é interessante ver um pouco a personalidade desses seres que se iluminaram. Aí vamos pensar no Buda, né? A energia de Buda, que também sempre me trouxe curiosidade, sabe? Buda. E um Buda diferente até daquele que a gente visualiza, sabe? Eu tinha uma imagem muito forte quando eu via figuras hindus na infância, não sabia nem o que era o hinduísmo. Não tenho ainda também muito conhecimento sobre a religião, porque tem muita questão assim com figuras, né? Então, meio fantásticas assim as histórias quando a gente lê dos deuses hindus, né? As histórias são bem diferentes, as figuras deles são bem diferentes. Mas quando a gente, agora falando em Buda, para não se estender tanto, quando a gente olha para a figura de Buda, o que a gente vê? Um ser que também buscou por si mesmo, aquelas perguntas que eu faço. Buda criou uma religião, Buda promoveu ódio, Buda mandou que seguissem ele, o que Buda fez? Aí vão dizer, tem que se isolar. Mas o que será o isolamento? Vamos ir mais além. Será que se isolar eu preciso me afastar de todo mundo ou não? Essas questões aí tem muitas metáforas. O que Buda fez? Ele começou a colocar em prática, a testar, a experimentar, a vivenciar. Ele não era perfeito. Isso que eu acho bonito nas histórias. E que aí que eu digo que aí tira aquilo que a religião diz. Nós somos apenas, somos nada. Se a gente pensar que a gente é nada, a gente sempre vai ser nada. Porque aí a gente fica no comodismo. A gente pode até agora não ser nada ninguém é. Mas eu digo, pode ser seres ainda que estão na ignorância, mas sempre há uma oportunidade. Sempre há oportunidade de a gente melhorar. Dá pra gente sair da estagnação. Então o que ele fez? Ele foi em busca de respostas, ele se isolou, ele meditou. A história diz que ele ficou sem comer, enfim, ele foi se conhecendo, ele queria entender o mundo, ele queria entender as pessoas e queria entender Deus. Então ele foi tentar achar Deus. É isso, é você buscar onde está Deus, quem é Deus, para você, onde você vai sentir ele. Então nesse meu processo é uma procura, onde está Deus, quem é Deus, sabe? Várias dúvidas me vinham, quem eu sou, da onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui, quem tá certo, será que é isso, será que é aquilo, peraí, eu preciso sentir, eu tô vendo, eu tô visualizando, o que meu coração sente. Então é um processo bastante individual, é um processo difícil, porque é um processo que provavelmente talvez você ande sim sozinho. E é isso que a gente tem medo, a gente quer que alguém confirme a nossa teoria, né? Só que eu já disse, como eu disse no vídeo, tá todo mundo perdido. Então aí você vai ouvir talvez a teoria de uma pessoa que estava mais perdida que você e que aí teve uma ideia genial, e aí você segue essa ideia genial porque é uma pessoa que verbaliza muito bem, que consegue falar bem.
Mas será que é isso pra você? Então tem que ter significado dentro de você, tá? Isso é muito importante nesse processo de expansão. E eu acho que eu falei no início do vídeo de empatas, eu não falei, só tentando passar pra vocês sobre um outro vídeo que eu tinha feito falando sobre os empatas. Eu não sei se eu falei no início, que eu falo muito, né? Mas eu vejo muitos, o que me surpreendeu naquele vídeo era muitos jovens, até crianças, falando sobre a sua sensibilidade. Então deu para perceber que sim, tem uma geração nova chegando, que tem uma sensibilidade muito grande e não está sabendo lidar com ela. E hoje em dia os jovens também não têm tanta paciência às vezes de seguir um grupo, né, de seguir uma seita, porque eu Fabiana, acredito que essa questão de religião vai se modificar, porque eu vejo como seitas ainda, separatistas, porque no momento que eu crio uma religião, eu crio uma unidade que eu separo, né? Eu sou dessa religião, então eu sou diferente de você. Eu acho que todos somos um, tá? Por isso que a fraternidade branca hoje, dentro de vários conceitos de leitura, de filosofia e do que eu já acessei, é o que mais, pra mim, tem coerência, porque eu não vejo separar. Eu vejo que ela começou meio separatista. Não acredito em todos os livros. Como eu digo, eu preciso meio que, nem digo ver para crer, mas eu preciso dentro de mim sentir, ter a lógica. Tive as minhas comprovações, tá? Individuais, através de processos de regressão, de trabalhos que eu fiz, de coisas que se confirmaram. Não vou negar, foi importante, porque a gente tem muitas dúvidas, eternas dúvidas, como eu digo, de quem somos, o que a gente está fazendo aqui, medo, né, desse desconhecido. E ainda a gente está muito distante de saber as coisas, até porque a religião muitas vezes aceita informações rasas, né? E tem a questão de hierarquia e poder. Um vai lá e fala e os outros escutam. Eu acho que seria tão interessante se todos pudessem falar e compartilhar de várias religiões, né? Que, como eu digo, vivências espirituais dentro do catolicismo, umbandista, espírita, budista, enfim, todos pudessem contar as suas experiências com a espiritualidade, para que a gente pudesse realmente aprender muita coisa e juntar tudo isso e usar a ciência para isso, buscar mais informação e sem ter medo. E, gente, sem julgamento. Eu vejo muito julgamento. Eu acho que o julgamento, como eu digo, eu nunca que vou criticar, só se for uma coisa assim violenta, uma coisa que machuque alguém. Bem isso, alguma coisa que machuque alguém, que seja violenta, que cause danos a alguma pessoa. Aí sim eu vou falar, né, vou divulgar, por uma questão de integridade ao outro, de amor ao próximo. Mas eu nunca que irei criticar alguém de qualquer movimento espiritual, de que tá falando errado, que a mensagem tá errada, que não canalizou coisa nenhuma, de que o que ele tá falando não existe. Quem sou eu para falar isso? E quem é qualquer pessoa, né? Quem vai dizer assim, eu sou o único que tenho a mensagem, eu sou o portador, Deus fala apenas comigo, então eu sei de toda a verdade do mundo. A verdade é que a gente sabe coisas fragmentadas, a verdade é que a gente falha muito, porque a gente tá num processo de evolução. Então o que acontece? Muitas vezes a espiritualidade tenta nos falar coisas e a gente tem dificuldade até de conseguir falar, se comunicar, passar aquela mensagem de forma na íntegra do que a gente está escutando, porque é muito difícil ainda, a energia ela é muito diferente.
Mas eu acho que todo o processo é válido, até dentro do processo dos grupos que tentam se conectar, que tentam entender. A energia de grupo é boa, é importante trabalhar coletivamente. Mas aí o que eu vejo no grupo? Aquele ali não tá fazendo nada, aquele ali nem tá canalizando, aquele ali nem tá psicografando, aquele ali nem tá incorporando, aquele ali nem recebeu o Espírito Santo, aquele ali tá falando em nome de Deus e não tá. Se ele não tá, ele tá tentando estar. Só tem que cuidar para não estar no processo de fanatismo. Mas não julga, não restringe aquela pessoa, não deixa, não oprime ela, não faz com que ela se sinta envergonhada. Senão ela nunca mais vai fazer, nunca mais vai tentar. E é um processo dela. Por isso que eu digo que o processo individual, às vezes, ele é mais interessante. Porque em grupo, às vezes, um se preocupa mais com o que o outro falou. Ou como eu digo, às vezes quer te seguir, porque às vezes a gente sem querer também passa muita segurança. E aí as pessoas te veem como guru. Isso aconteceu muito comigo. Por isso que é a minha preocupação aqui no canal de dizer, não quero que ninguém me siga às cegas e confie em tudo que eu digo, duvide, busque a experiência por você. Não siga assim cegamente, nunca, sabe? Aqui é um papo, sabe, de irmã, de alguém que tá mesmo nível, mas que quer exercer o amor, que sabe que precisa de você, que sabe que eu falando aqui eu tô promovendo a minha evolução, mas eu não sou melhor que você em nada, sabe? Talvez consigo me conectar, tô num período melhor comigo mesmo, mas você também pode estar, eu digo assim, as oportunidades são iguais, eu acho que essa é a palavra, as oportunidades são iguais, ninguém é menor e ninguém tem mais possibilidade que o outro em questão espiritual, tá? Claro, a gente teve tipo Chico Xavier, né, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, aí digo, muito grande pelo ser, queria ter conhecido Chico Xavier, é poucos nomes, é o único nome, eu acho, do segmento que eu digo assim, eu queria ter conhecido Chico, mas pelo ser humano que ele é. Né? Imagina ser amiga dele, que coisa fantástica. Quem foi, eu acho que teve um presente, porque ele era uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa agradável. Então, nem só pela mediunidade, pela companhia. E é bom ter pessoas legais, né? Com uma boa energia. Então, o principal é a gente também aprender a conviver de forma coletiva. Então, aqui eu tô tentando passar as minhas experiências. E sobre essa questão de ser empata, para quem é bastante sensitivo, que eu vi que tem muita gente assim e não tá sabendo o que fazer, eu passei por esse processo, então eu sei que é difícil, eu sei que gera às vezes até muita tristeza, desarmonia, dificuldade de conviver em grupos, porque sente o que as outras pessoas sentem, percebe a energia do ambiente, principalmente quando está denso, ou até tem percepção do plano espiritual, e aí sente muita angústia, capta até pensamentos, então é bastante difícil. E aí o que se deve fazer? Aí, como eu digo, não tem uma receita de bolo, gente, mas como eu me preocupei, eu gosto muito de jovem, trabalhei muito tempo com criança, com adolescente, e vejo que são pessoas muito abertas a escutar, sabe? Não são que nem nós adultos que às vezes somos cabeça dura. Já sei, já escutei, já ouvi. E aí a gente se limita. Não, tá afim de escutar, tá afim de entender. Então, esse processo para os adolescentes, para quem tá passando isso e for bem jovem, ou até não ser tão jovem, não sabe o que fazer, mas sente que está muito triste, que não está sabendo lidar com um processo talvez de expansão espiritual, ter calma, ter paciência e buscar se alinhar. Como se alinhar? Tem diversas formas, mas vai ter que vivenciar, vai ter que ter enfrentamento de ir em busca dessas formas e ver o que vai sentir no seu interior. Então, no primeiro momento, isso eu já disse até no outro vídeo, buscar grupos que se identificam é um processo legal no início, porque a gente está super perdido, para encontrar sozinho não é fácil. Hoje eu gosto muito
da minha paz interior, né, de trabalhar a minha espiritualidade com o meu eu superior, né, participar em grupos, mas sem me contaminar. Acredito muito na minha verdade, sim, que eu não digo que é minha verdade, tento me conectar com o meu interior. Se ele disse isso, eu acredito, e ponto, sabe? Então eu não me deixo dominar por uma fé cega. Mas para quem está começando, um grupo trabalha às vezes com apoio, né? Então às vezes é legal ter essa identificação. Meditação ajuda muito. Músicas também que tem esse propósito de vibração. A gente sabe que as músicas de Beethoven, por exemplo, elas trabalham nas questões, até a neurociência tem estudado um pouco sobre isso, e realmente até para as pessoas que têm depressão, às vezes escutar essa música pode te ajudar a relaxar, sabe? Tem vários vídeos hoje até no YouTube que tem pessoas que estão fazendo coisas muito legais de promover também para a pessoa que está em desequilíbrio, tranquilidade, paz. Reiki ajuda, passe, oração, como eu digo, independente da sua religião, aquilo que você vai se sentir em paz. Mas você tem que procurar ajuda. Quem não tá bem, quem sente essas vibrações, quem não consegue estar nesses ambientes, busca ajuda. E é legal, como eu digo aí nesse momento, buscar ajuda num local mesmo, porque vai precisar de alguém, porque às vezes é como se fosse num hospital espiritual mesmo, precisa desse apoio, precisa dessa ajuda, tá recém aprendendo, então às vezes tem algumas energias em volta, tá meio sobrecarregado, né, tá com obsessores, né, existem seres desencarnados, então nesse processo principalmente acontece muito, então procura essa ajuda, procura esse apoio, que vão te receber de braços abertos e vai te acalmar. E principalmente porque às vezes quando a pessoa tá passando por esse processo, e assim, ela acredita, mas ela não tem total certeza ou se sente meio insegura. O que acontecia, por exemplo, comigo? Me colocando sempre aqui, né, de coração aberto. Eu às vezes achava que eu tava louca na adolescência quando eu tinha essa sensibilidade, porque para outras pessoas, eu que sou de psicologia, então imagina, pode parecer que isso é uma questão de que você está tendo uma alucinação, né? Então gera essa dúvida, será que eu estou alucinando? Será que é verdade? Para um médium, será que eu estou mentindo? Várias dúvidas ficam na cabeça, e a dúvida é a pior coisa, até porque eu te pergunto o que é verdade. Verdade é o que eu enxergo. Vai estudar um pouco mais. A gente não enxerga um monte de coisa que também é verdade, a gente não enxerga o vento, mas a gente sente, né? A gente não enxerga as ondas energéticas, mas elas existem. Então tem muita coisa que a gente não vê, é verdade. Então não é só os olhos, entende? Então é muito complexo esse processo. Mas sabe o que é mais importante? Que você fique em paz. Não tenta nesse primeiro momento, se você está em angústia, ter total resposta. Encontra, aí sim vem... tá mal, tá doente espiritualmente, né? Porque isso me deixa bastante preocupada, né? Ou busca uma terapia, eu sou terapeuta, por exemplo, ajuda, né? E terapias holísticas de vidas passadas, psicoterapia reencarnacionista, também só ajuda quem acredita nisso. Se vem uma pessoa para testar, não vai ajudar, sabe? Porque precisa, isso em qualquer tipo de terapia, até a psicologia tradicional, que um dia irei exercer, precisa que o paciente esteja disposto a ajudar, né? O terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, né? Que esteja de acordo com aquilo que é colocado. Então, mas ajuda, funciona. Então, busca essa ajuda, busca melhorar, não fica sozinho, conversa. E eu me coloco à disposição aqui no vídeo de dúvidas. Eu até falo, o que tu sente? Fala, pode falar comigo, sabe? Eu não vou ter todas as respostas, como eu falei. Sou sua irmã, sua amiga. A ideia é que a gente se torne irmandade, né? Que a gente aprenda a se unir como uma irmandade, de uma forma mais amorosa. Então esse é o nosso processo, tá? Pensando nesse processo de ascensão, tá? Eu tô falando num processo
que é de quem quer realmente progredir, tá? Quem quer ser diferente de quem foi ontem. Para isso tem que mudar algumas coisas dentro de si mesmo, e até nesse processo religioso, que é uma crença que fica impregnada, de que eu não posso pensar fora da caixa. Deus o livre eu falar uma coisa que é contra o que o grupo pensa. Esse é o problema dos grupos. Eu até acho que a religião poderia não ser tão ruim, mas por que ela é tão castradora eu não entendo. E não é só a católica, não é quase todas. Tu tem que pensar igual. Não existe ainda uma universalista que você pode falar sobre tudo, não. Ou você é espírita, ou você é umbandista. Tem que eu vou dizer uma coisa da Umbanda, tá? Eu acho que a Umbanda, podem me criticar aqui, porque infelizmente os umbandistas sofrem um monte, porque eu acho que é uma das religiões que o preconceito é maior, porque ninguém sabe o que é a Umbanda. Mistura Umbanda com Candomblé, nação, que são grupos diferentes que também devem ser respeitados. Todo mundo deve ser respeitado, né? Para começar, direito é direito, né? E eu vejo que os umbandistas, talvez por sofrerem tanto, eu vou dizer, são os mais humildes nesse processo. Dificilmente tu vai ver um umbandista falar mal de uma religião. Tá, às vezes eles entram em atrito com algumas que falam muito mal deles, mas eles são assim muito, tipo, de boa. O que for pra fazer pro bem, tipo, se vai ser legal, eu vou lá e faço. Então não vejo eles terem tanto preconceito, porque a Umbanda é uma coisa bem terra, sabe? Eles não são tão assim, aquela coisa de querer criar um padrão, sabe? De que isso é uma coisa horrível, feia e tal. Então eu acho que é uma das religiões que tem menos preconceito, mas que também às vezes eu vejo muito fanatismo com a questão dos orixás, do santo meu, orixá, o meu, a minha entidade, né? E aí também fica um pouco só nisso, e quer viver só nisso, e aí não evolui em outros aspectos, né? Que a vida é na matéria, não é a espiritualidade. Mesmo é muito doido. Hoje eu vejo, eu teria que fazer um vídeo mais longo para explicar até um pouco as coisas que eu tenho vivenciado. Hoje eu vejo que tudo é tão simples, e é tão simples que é difícil, como eu falei, explicar, só vivenciar. Porque não precisa fazer tanta coisa para ser um ser espiritual. Não precisa. Simplesmente tem que exercer aquilo que eu disse que eles falaram. Olha só, se a gente exercer, vamos pensar em Jesus, amor ao próximo, compaixão. Eu não gosto muito da palavra caridade. Por quê? Porque caridade, parece que eu tô sendo caridosa, coitadinho, não sei, me vem nisso. Pode ser que nada a ver, porque eu acho que até não é o conceito da palavra, mas geralmente é usado assim, vamos doar aos pobres. Aí parece que eu sou melhor, ou estou sendo, humana, porque eu tô dando. Não, é se colocar como igual, sabe? Tipo, eu acho muito legal quando não é bem, tipo, eu não vou lá e dou, eu vou lá e faço uma festa, uma confraternização, tipo, vamos fazer uma festa, sabe? E confraternizar, eu não tô dando pra eles, eu tô junto com eles ali, promovendo, sabe, um evento, onde naquele momento eu tô tendo a possibilidade de proporcionar talvez um pouco mais, sabe, arrecadar coisas para algumas pessoas que não estão muito bem financeiramente, enfim, receberem, mas não tô dando, entendeu? Não gosto muito dessa palavra, eu estou confraternizando, eu estou possibilitando, porque eu realmente tenho mais, então eu consigo ajudar mais. Mas se eu pensar de uma forma, é que eu tô às vezes muito racional e muito objetiva, e eu tô fazendo o que todo mundo deveria fazer, se eu tenho mais, entendeu? Não é uma questão de que eu tô sendo legal. Não, tira isso, sabe? Legal é ser legal mesmo o tempo todo com aquele que tá igual a você. Perguntar como é que a pessoa... Você já perguntou pra alguém hoje como é que a pessoa tá, como é que foi o dia dela, deu bom dia, olhou no olho, perguntou de verdade, como é que tu tá? Tu tá bem? Ou ficou só pensando, meu dia foi muito ruim? Conversa, assim. As pessoas não perguntam como os outros estão. Tem tanta coisa que acontece que a gente promove e não vê, separa as pessoas,
em todos os lugares, trabalho, escola, faculdade, né? Porque a gente vive de forma coletiva. Percebe uma coisa como a gente não acolhe as pessoas novas. Chega alguém novo que tá com dificuldade, não tá ainda enturmado, e é muito difícil ver alguém e dizer assim, que ajuda, tu entendeu como é que é esse lugar, tu precisa de alguma explicação, posso te ajudar? Não, deixa a pessoa lá isolada, não chama a pessoa para o grupo, sendo na faculdade, no trabalho, em qualquer ambiente que a pessoa está chegando e está vendo que ela é nova, está vendo que ela está perdida e que podia ajudar, podia integrar, não integra a pessoa no grupo. E eu acho isso muito estranho. Eu acho esquisito, tipo, não, vou ficar aqui com meus amigos, né, com as pessoas que eu gosto mais. Ou começa a julgar que ele é esquisito, as pessoas julgam muito, sabe? Porque as pessoas são esquisitas e a gente também é muito esquisito, né? Se a gente pensar o que é normalidade, será que eu sou tão normal, sou tão legal? Não sei, mas eu tento ser, né? Como eu digo, é importante que a gente se olhe também com amor. Eu não tô dizendo pra você também se despreciar, tá? Tentar falar com você pra também você não ir pros extremos. Ai, começar, não, mas eu tenho tanta coisa ruim. Não é isso. Mas pra você também não julgar tanto o outro, mas também ter amor por você. Aquela história, como eu digo, simples, não faça pro outro que você não gostaria que fizesse com você. Sabe aquelas coisinhas básicas, bem básicas? O básico faria tanta diferença. Amor ao próximo, não julgar, não falar mal do outro, né? Ai, toda hora falando coisas pessoais. Gente, coisas pessoais, coisas que podem denegrir a imagem de alguém. Pensa antes de falar. Por favor, gente, pensa. E às vezes é muito estranho, né? Porque a gente escuta e eu fico com vergonha alheia. Porque às vezes eu não sei o que eu vou responder. Porque a vida do outro não me diz respeito, principalmente coisas pessoais, quando vem aquelas fofocas de coisas bem pessoais, o que eu tenho a ver com a história daquela pessoa? E não é assim, tipo, eu quero aliviar uma tensão porque eu fiquei sabendo de alguma coisa que me preocupou de alguém. Não, é aquela coisa meio fútil, sabe? Então às vezes é difícil conversar. E aí também a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente fica com dificuldade de conversar, de interagir, né? Então a gente tá nesse processo aí, gente, todos nós no mesmo barco, tá? De evoluir, de crescer, e para isso a gente tem que fazer a diferença. Então, galerinha que falou lá se tem aí algum jovem vendo o vídeo, tá? Se você é empata, se você é sensitivo, se você é médium, independente da palavra, tá tudo bem com você não é normal, tem como você buscar ajuda, pode perguntar aqui, tá? E você tem muito a acrescentar pro mundo, a gente precisa muito dessa energia nova que tá vindo, vai vir muitas ideias novas, você vai errar muito, vai se perder muito, mas se você tiver com o coração disposto a fazer o bem, a entender que errou, a pedir perdão, então é isso, segue em frente, tá valendo, né? Vamos ser mais honesto, mais verdadeiro, mais humano, e tudo vai dar certo, porque a gente pode, sim, como eu digo, a qualquer momento ir melhorando, se tornar melhor. Eu quero me tornar muito melhor. Falta bastante, mas eu quero. E quem disse que eu não posso? Que aí tu escutar, mas aí vai demorar anos. Não sei, se eu puder encurtar, eu quero melhorar, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Mas não é só porque eu quero ir para um outro lugar, porque eu acho que aqui também pode, não sei porque a gente sabe tão pouco, aqui também pode ser um paraíso, aqui também pode ser bom. Porque eu vejo que cada vez que eu melhoro um pouco, viver fica melhor. Então não é pelo processo de ascensão, é pelo processo de consciência, de eu estar bem com a minha consciência. Porque eu já disse no outro vídeo, consciência é luz, eu ter mais consciência sobre as coisas, conseguir de alguma forma analisar melhor o que realmente
não vou dizer a palavra certa e errado, também é muito extremista, mas o que realmente não vai prejudicar ninguém. Então eu tenho mais discernimento nas minhas escolhas de avaliar o todo. Então vou tendo mais consciência sobre o todo, vou tendo mais informação. A informação faz com que eu tenha mais possibilidade de acertar, né, digamos assim. Então todo mundo ainda tem chance de várias coisas, todo mundo pode melhorar, todo mundo, sabe, as portas estão abertas. A espiritualidade não é má, a espiritualidade, quem sabe, os seres de muita luz, quem já conseguiu ter a graça assim, de se conectar com essa energia, vê que é puro amor, pura paciência, sabe, amor incondicional a todos nós. Eles não desistem, estão sempre nos dizendo, vamos, dá pra você melhorar, continua, não desiste, vai. Eles estão sempre nos estimulando e a gente parando e duvidando, será? Eu também sou assim, tenho os meus momentos de dúvida, né, de ficar, será que é esse caminho ou não? Mas o mais importante é que eu tô em paz, sabe, com o meu interior nesse momento, né? Não sei, amanhã a vida é assim e ok, sabe? Aquela história, porque muita gente é terapeuta, né? Isso, aquilo, são modelos de perfeição, são humanos. E eu acho muito legal dizer isso, sou humana, sabe? Erro, acerto. Porque isso é estímulo, né? Porque aí a gente tá bem e a outra pessoa vê que também tem a possibilidade, também percebe que também já esteve ruim, e assim vai indo, um vai puxando o outro, entendeu? Puxa, levanta, estimula, diz coisas boas, diz você pode. Não aquela coisa de dizer todos nós aqui somos seres muito ruinzinhos. Aí tu já tá dizendo somos, já tá limitando. Sabe, que nem numa escola, ninguém aqui vai chegar à universidade. Ninguém aqui tem condição de ser médico. Talvez naquele momento não tenha. Mas estimula. Agora a maioria aqui de nós muito dificilmente vai ascensionar. Quase impossível. Mas vamos tentar, né, ser cada vez melhor e quem sabe ter uma possibilidade futura de reencarnação melhor, servir melhor com a luz, porque a gente está vivo. Então, se a gente está vivo, a gente está em progresso. Então, não entra na minha cabeça algumas coisas que eu escuto, gente, de que, tipo, estático. E aí todo mundo parece meio que rir disso, no sentido de que não é que passa uma proteção, acomodação, não é a palavra, mas aí aceita isso como se fosse uma questão de ser humilde. Eu tô muito longe, né? Estamos, mas a gente não tá vivo, então eu posso construir um futuro melhor. Como eu falei de Jesus, falei de Buda. Gente, vamos atrás de se tornar melhor, vamos atrás da luz. Não tenha medo da luz. Eu sou treva, eu fiz mal. Fez, e agora o que você quer fazer? O que você quer plantar? Você tem chance ainda, você tá vivo, você tá respirando. Então, tem ainda muitas oportunidades. Tá vivo é ter muitas oportunidades. Depois a gente não tem mais mesmo. Aí sim, tem que retornar, tem que reencarnar. Mas é muito tempo, a gente não se dá conta disso. É muito tempo. Eu percebo assim, que nessa existência, eu vivi várias existências. Aí eu olho pra trás e vejo várias pessoas nessa existência. Que eu digo, nossa, eu era assim. Que coisa, completamente diferente meu eu de hoje, do ontem. Então mudei. A gente vai mudando, vai melhorando. Algumas coisas que não estão tão boas ainda vão ficando, mas eu vou reconhecendo, vou dizendo, isso aqui não tá legal, Fabiana, tem que melhorar, sabe? Tu pensou isso, que coisa. Presta atenção também nessa questão do pensamento, tá? Quando a gente se conhece, porque muito pensamento ficava assim, não, onde tá vindo esse pensamento? Isso quando eu tava no meu processo de desenvolvimento mediúnico. Às vezes vi umas coisas muito estranhas.
e não condizia com as minhas condutas, e eu me sentia muito mal por ter pensado aquilo. Quantas vezes a gente não se sente mal por um pensamento? Olha como a gente trabalha ainda com essa questão de se culpar, né, até pelo que pensa. Ok, tá, tinha um pensamento ruim, se tu já percebeu que é ruim, já é legal. Tá vendo que não é legal, tu não vai fazer. Ótimo! E aí só tenta melhorar. Eu sei que eu tenho coisas pra melhorar. Eu digo, isso aqui não tá bom. Isso aqui eu preciso melhorar. E dá pra mim melhorar. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer pra ser uma pessoa melhor nesse sentido? Por que eu perdi a paciência ali? Sabe? Eu não sou assim. Tem que melhorar. Vou dizer, não, sou com determinado tipo de pessoa, situação, às vezes eu perco um pouco a paciência. Vou ter que melhorar. Tá, aceito, porque aceitando eu consigo olhar melhor, releio novamente as minhas atitudes, como se fosse um texto, né? Vou passar pelo mesmo desafio mais pra frente e vou modificar, porque eu quero. Já é legal quando a gente quer, agora quando a gente não quer, né? Aí é complicado tudo, a gente pode modificar, gente. Então, assim, dá pra evoluir e dá pra fazer um monte de coisa, eu acredito que sim, sabe? Tá vivo. Dá pra ir tentando. Mas é difícil? Claro que é bem difícil, porque é bastante coisa, muita tendência, muita opinião, é muita coisa. E vamos viver também, tá? Vamos viver na matéria, vamos ouvir o coração. Espiritualidade e matéria estão juntos, estão ligados, assim, sabe? Interligados, sabe? E cada um com o seu sentir, tá? Quando eu digo assim, vamos viver de acordo com o que você quer viver, né? Eu digo, não fica fanático também na questão religiosa, porque a vida é importante também que ela siga da forma como você achar melhor, né? Porque muitas vezes as pessoas também querem dizer o que é melhor pra mim, pra você, e aí você tem que escutar o seu coração, o seu sentir, o que te gera um prazer que não prejudique alguém. Sim, essa questão eu sempre coloco, que todo mundo é livre, mas não tão livre assim no sentido de, aí sim é prejudicial, né, de interferir negativamente na vida de outra pessoa. Isso sim eu acho que acaba gerando um afastamento grave de uma energia de luz, sabe, quando a gente ainda age de uma forma que pode causar um dano muito agressivo ao outro, quando tu invade uma privacidade que não é sua. Isso sim eu acho que gera uma consequência bastante negativa pela questão também, usando a racionalidade, ação, reação, né? Tá fazendo alguma coisa que não te diz respeito. Então, isso sim a gente tem que tomar cuidado ainda a gente vê acontecendo, né? As pessoas interferindo na vida das outras pessoas. A gente sabe que tem pessoas que ainda tem um comportamento primitivo, meio bárbaro, né? Porque matar, né? Tem gente que mata ainda, isso é louco de falar. Eu tô falando nesses conceitos loucos de gente que mata, gente que sacaneia alguém de uma forma muito negativa, que prejudica alguém, que faz alguma maldade, né? Homens que são violentos com mulheres, e vice-versa, mulher que também pode ser violenta com outra mulher, com homem. Todas essas atitudes são muito, muito, muito primitivas. E aí eu me pergunto, né, como é que as pessoas fazem isso? Aí eu acho que é um processo de que... Aí eu tento olhar para o outro e ver a questão do amor incondicional. Por que essa pessoa age assim? Quando eu era criança, eu era mais amorosa. Eu vejo que no meu processo de evolução, a gente vai ficando mais frio, né? Não de evolução, para ver que a evolução não tem a ver com vivência e com história, que a gente pode um pouquinho regredir, porque a gente é um pouquinho mais puro, assim, na infância, de não ver com tanta maldade, às vezes, as coisas, e dizer, não, fez, né? Mas o que será que essa pessoa viveu? Como é que foi a história dela? Então a gente começa a pensar um pouco assim, mas quando cresce diz, azar, ou tipo, eu também já vivi isso e não fiz a mesma coisa. A gente é mais impaciente com o processo de evolução do outro. Eu vejo que perde essa paciência. Isso é uma das coisas que eu tô tentando adquirir novamente. Paciência com o processo. Eu não sei,
Tudo bem que eu não agiria assim, que eu posso dizer, passei por uma coisa também bem ruim, igual, e não fiz igual. Tá, mas não me dá o direito de achar nada. Vamos, amor incondicional. O amor incondicional é bem difícil. Mas eu acho que a grande chave ali, até para não se magoar com outras pessoas, porque o amor incondicional ele começa em si mesmo. Se amar incondicionalmente, eu me amo pra caramba, eu me adoro, tô fazendo coisa errada, mas eu vou deixar de me amar? Não faz muito sentido, né? Então esse processo de limpeza, de purificação, de entendimento, é um processo longo, é um processo que é preciso de muito estudo sobre si mesmo, de autoconhecimento, de quem você é, do que você acredita sobre as suas virtudes, sobre as suas qualidades, enfim. Então, gente, para que a gente consiga evoluir, entrar nesse processo de expansão de consciência, vamos tentar escutar Deus no nosso interior, internalizá-lo, um processo individual, essa caminhada. Tá, eu tô compartilhando, como eu digo, um conceito que eu acredito muito, tá, para que seja até mais verdadeiro, porque se eu sigo uma outra pessoa, pensa bem, vamos pensar, tá, é só uma ideia, pode pensar diferente, eu vou ouvir, vou tentar entender. Se eu tô seguindo outra pessoa, porque ela falou que é certo, significa que eu ainda, dentro de mim, não é que eu não compreendi, como é que eu vou explicar isso? Alguém diz alguma coisa que é certo, eu não tive essa vivência, mas eu vou fazer porque ela falou, mas eu não passei pela mesma experiência. Então talvez não seja tão verdadeiro, mas eu tô fazendo porque ela falou, não porque eu sinto, eu acho, eu sei e eu compreendo. Então tem que ser assim, eu tô fazendo isso porque eu quero ajudar alguém porque eu quero, não porque a outra pessoa falou que é bom. Senão não ajuda, entende? Não faz muito sentido dentro desse processo de evolução. Tentando explicar, não sei se eu consegui. É difícil explicar esse processo, como eu digo, é vivenciar, gente, é vivenciar, interagir. Eu acho legal as vivências agora que estão sendo possibilitadas. Fazer vivência eu acho uma coisa legal, sabe? De grupos, de meditação, de desdobramento, conhecer coisas. Se permite a conhecer, não julga, não acha que é uma coisa horrível. Tenha a sua experiência, seja menos medroso, porque para você conhecer, para você ouvir, tem gente que diz assim, eu queria tanto canalizar, ouvir, né, porque eu já tive canalizações, né, já psicografia, e às vezes eu falo, ou alguma coisa, a pessoa diz, eu queria tanto também ouvir, mas tu pode ouvir, pode, mas acredita. Aí no primeiro momento assim, eu acho que eu não psicografei isso, sabe, não sei se eu psicografei, vai fazendo até ficar mais limpo, é prática, mas não se pune, não se cobra, não se critica. Eu escrevi, se eu tô mentindo, Fábio, se isso não é uma psicografia, não é uma canalização. Tá, mas tu tá fazendo mal pra alguém, tu tá propagando que isso é uma verdade absoluta? Não. Então tu tá treinando, tu tá aprendendo. O que tu diz, o outro, como eu digo, não tem mais que cegamente. E eu digo, os grandes líderes, eles são muito cobrados. Não os grandes líderes, eu digo as pessoas que falam sobre espiritualidade. Fico até com pena também, ao mesmo tempo que eu acho que pode ter uma manipulação. Tem pessoas que eu vejo que estão de coração aberto, tentando ajudar, sabe? Tentando até super feliz, falar sobre a sua espiritualidade. Aí chega o outro e diz, mas pra mim não funcionou, e já fala mal daquela pessoa. Então ela tá errada. Não, ela tá tentando, ela pode errar. Tu seguiu ela porque tu quis, sabe? Não é colocar no outro. Aí que eu digo que é bengala. E se não der certo, né? Foi ele que me disse, né? Aquela história, eu preciso que a entidade me fale o que eu devo fazer, né? Eu acho que todo mundo tem as entidades consigo, seres superiores, enfim, se conecta tu com ela. Então, né? Porque é muito mais fácil eu transferir para o outro. Tudo é transferência ainda. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou tão bom. É bom sim, tu tem luz sim. Eu acredito muito em você. De verdade. Eu acredito muito. Pena que às vezes você não acredita. Tinha tantas pessoas, todos vocês podiam me ensinar tanto, gente, tanto.
ensinar a mim, ao outro. Todo mundo tem a capacidade de ensinar. Porque, como eu digo, todos nós, a gente é único e tem um outro universo através. E se você percebesse, ia ser tão bom a sua luz, a sua capacidade. Menos medo, né? E mais vibração de amor. Gente, é uma hora de vida, que loucura. Mas enfim, tá? Espero que todo esse bate-papo, que é mais um bate-papo, uma conversa, como eu digo, de irmã, sobre as coisas que eu já experimentei. Na verdade, mais uma reflexão sobre a jornada espiritual, um bate-papo sobre espiritualidade, sobre ascensão, sobre iluminação, uma conversa, pensamentos, né, colocados para fora. Como eu sei que você também tem os seus pensamentos, as suas vivências, as suas dúvidas, como eu percebo que as pessoas querem compartilhar e ninguém quer escutar, né? Coisas que são bem legais, porque todos nós já tivemos tantas coisas que são bem interessantes, sonhos, e aí mas é todo mundo tentando falar junto, porque as pessoas não escutam, então, mas falar é importante, expressar, colocar, sabe? Coisas boas, tá? Vamos plantar coisas boas, coisas positivas, desejar mais amor, mais carinho e ver luz nas pessoas, luz. Então, gratidão. Essa semana eu tô de aniversário, por isso eu tô bem feliz, tô super empolgada, porque é um marco, né, fazer aniversário, 33 anos de trajetória e de vida que foi assim, e esse ano super bem resolvida, 33 anos felicíssima, sabe, e feliz, porque muitas vezes eu não estava tão feliz no meu aniversário para fazer 33 anos, muitas vezes eu tive aquilo que as pessoas chamam de inferno astral no mês antes do aniversário, se sentir meio deprimida, o que eu estou fazendo no mundo, quem eu sou, por que eu estou assim. Não, estou super feliz em todos os aspectos, comigo, sim, com minha aparência, com as coisas, porque isso aqui é, como eu sempre digo, a minha casa, eu queria estar bem comigo, estou, independente do que os outros pensam, eu estou bem comigo. E eu fui atrás disso, sabe? Fui. Você também pode ir. Ai, gente, obrigada quem aguentou ficar comigo até 1 hora, muito obrigada. Se inscreve no canal então, já que você ficou até 1 hora, legal, se inscreve, curte, né, dá joinha, que me ajuda bastante, e compartilha, tá, até para que outras pessoas possam também conversar, dialogar, e a gente consiga meio que se entender, né, e compartilhar, entendeu? A ideia é essa, eu estou contando, você me conta, outras pessoas falam, essa é a ideia, gente, escreve. Poucas pessoas às vezes fazem comentário, faz ali um comentário, eu tive uma experiência assim, é tão interessante, tão enriquecedor, dependente da sua religião, eu não julgo religião nenhuma, acho todas bem legais, quando a pessoa sente com o coração, eu acho fantástico, acho muito bonito, belo. Ou sua vida, até quem é ateu, mas assim, como eu digo, eu vejo a luz e Deus, que eu não vejo como um senhorzinho assentado, eu vejo como uma coisa muito maior, que na verdade, uma virtude em movimento, sabe aquela pessoa que faz trabalhos solidários, ela pra mim tá fazendo um ato grandioso, ela tá manifestando a sua centelha divina, a sua luz, o seu movimento, o seu talento, a sua beleza. Então, o ateu também tá na luz, às vezes mais que, como eu digo, quem segue uma religião, enfim. Me explica a sua religião, tem tanta religião aí bem interessante. E vamos compartilhar, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até mais.